Vamos avançar, companheiros. Continuam as denúncias contra o presidente dimissionário do Tribunal Supremo. Doutor Paquice, que novidades nos pode avançar? Eu sei que fez muita recolha durante esta semana que terminou, não é? A volta deste caso. Bem, vamos recolhendo várias coisas, né? Uhum. Algumas podemos dizer, outras não podemos. E estão nas redes sociais, né? São públicas, né? São públicas. Mas a ideia com que fiquei é de que nós estamos no poço, né? Estamos no poço. E temos dito isso várias vezes. O Poder Judicial é o pilar da democracia e do Estado Democrático de Direito. Não há outro. Né? E a gente explica isso muito rapidamente em 2 segundos. Uhum. Por quê? Porque o poder executivo cai depois de 5 anos, o poder legislativo cai depois de 5 anos, cessa depois de 5 anos, e o pilar é o poder judicial. Porque quem dá posse, por isso é que os juízes têm 7 anos. Os juízes ficam 7 anos, naturalmente. Quem dá posse ao presidente da República, titular do poder executivo, é o poder judicial. Quando este poder judicial não tem consistência, não há país que resista. Se assemelha internautas, nós podemos fazer muitos discursos sobre várias matérias, mas quando um poder judicial de um país está como o nosso, tudo o resto só sobra. Por isso digo que estamos no poço. As informações que são recebidas agora e vêm no Clube K, as nossas fontes são públicas, Uhum. Clube K e outras, embora outras fontes também não possamos revelar, são as de que efetivamente o Dr. Joel Leonardo terá sido obrigado a abandonar o cargo por causa de negociatas que terá feito de sentenças. De sentenças. E que terá sido chamado, portanto, está no Clube K, terá sido chamado na Presidência da República, onde, diante de 17 pessoas, ele próprio viu, naturalmente, o vídeo no qual aparecia a fazer a negociata. Quando se chega e pôs essa análise, sem fazermos juízo de valor, embora possamos fazê-lo, E aqui aí também há a presunção da inocência, há a não é? presunção de inocência, um princípio fundamental do direito penal. Mas quando se chega ao ponto de que o juiz presidente do Tribunal Supremo faz negociatas, não há como os tribunais de comarca, os tribunais de relação não fazerem negociatas, porque estraga toda a cadeia do sistema judicial. Essa análise primeira. Depois temos outra nota, aliás, onde vários colegas aparecem, a fazer referência, inclusive o colega Uhum. Milton que está aqui, Dr. Raul Araújo também, que faz uma descrição no Novo Jornal, que é preciso nós olharmos para o Poder Judicial com olhos de ver, porque há problemas muito graves. Mas veja, também para terminar de passar a palavra, que é o problema que existe no Poder Judicial, que é o da corrupção profunda, na minha visão, enquanto professor de filosofia do direito, eu vejo como uma crise generalizada de valores no país. Angola está numa crise grande de valores. Isto leva a que, havendo um Conselho Superior da Magistratura Judicial, onde temos muitas pessoas, juízes venerandos, Uhum. que lidam com o presidente, mesmo percebendo falhas do presidente, não são capazes de chamar a atenção ao presidente. A minha pergunta aqui tem sido, quem faz pergunta é você, não sou Uhum. eu, Por favor. tem sido como é que somos capazes, em instituições, agremiações e grupos, deixarmos que os outros falhem até caírem no precipício? Essa é uma pergunta que podemos fazer enquanto país. E aqui Está a querer... levo no, Uhum. no geral, enquanto país. Porque eu não acredito, essa Mas está a Assembleia, querer dizer que o presidente terá deixado, portanto, o presidente da República terá deixado o presidente do Tribunal Supremo cair não estou, neste não suposto estou, não precipício? estou, não estou a falar Uhum. do Conselho Superior da Magistratura Uhum. Judicial, que é presidido Presidido pelo presidente do pelo Presidente do Tribunal Supremo. Supremo. Sim, sim. Há um Conselho Superior. Como é que um Conselho Superior, um conjunto de juízes chamados venerandos, deixam que o seu presidente cometa tantos erros até cair no precipício? Essa é uma pergunta legítima da minha parte. Eu penso, e tenho entendido, para lhe passar a palavra, que no país temos um problema que eu não encontro a denominação. Por quê? Primeiro, a falta de coragem e de reconhecimento de que algumas pessoas não são capazes de ocupar certos cargos. E aqui o presidente tem responsabilidade. O nosso presidente tem responsabilidade. Por Porque o quê? presidente, durante muito tempo, durante Uhum. 2 ou 3 anos, foi avisado destas falhas deste presidente juiz,
João Leonardo, foi avisá-lo, e o presidente menosprezou. Inclusive, o ano passado, ou este ano, fez um pronunciamento como andam por aí a dizer muita coisa, mas aqui está tudo bem. Aí o presidente tem responsabilidade. Por quê? Como o presidente fez com a doutora Georgina Gamboa, do Tribunal de Contas, teria feito o mesmo. A Constituição lhe permite fazer isto, que não é exonerar, é chamar a atenção, porque ele é o titular do Poder Executivo, é o mais alto magistrado da nação, embora tenhamos separação de poderes. Eu aqui já não me recordo do artigo, mas ele tem essa prerrogativa. Por isso é que fê-lo, da vez passada, com a doutora Georgina Gamboa. Não podia ter chegado ao ponto de termos falhas tão graves de uma figura tão importante para a constituição de um Estado democrático de direito. De resto, vamos seguir. A presunção de inocência está lá. Vamos seguir e ver o que acontece. Mas esperamos que o presidente, para terminar bem o seu mandato, agora certamente quem fica, segundo o Dr. Raul, quem fica a interinar é a vice-presidente. Vamos ver depois o Conselho reúne e certamente o mesmo processo para se indicar o presidente. Isso é descrição do Presidente da República. Esperamos que o Presidente tenha... Depois de um processo de eleição. De eleição, portanto, naturalmente, onde de são mais catapultados três. três e depois, mas aqui o Dr. Milton depois vai esclarecer isso. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de referir. O Reginaldo Silva, que é um comentador mais velho e é um jornalista reputado neste país, uma vez disse uma coisa muito interessante, que é, para governar também é preciso sorte. E acho que o Presidente, em alguns casos, não está a ter sorte. Passa a palavra. Dr. Bartolomeu é também advogado. Há, de facto, negociatas no nosso setor de justiça, nos nossos tribunais. Bom, quem diz não sou eu. As evidências estão aí a mão de semear. Portanto, há muitos que me precederam até no exercício dessa profissão que já foram lidando com isto. Não é? Muitos que foram tendo rótulos de bons advogados também, no fundo, não passavam também de bons negociadores, sobretudo junto das cortes. Mas, Zambel, uma análise a esta questão do João Leonardo nos remete a uma questão muito mais profunda relativamente à situação que vivemos, que redunda para o sistema político vigente, naturalmente. As críticas à Constituição e aquilo que se precisa melhorar na Constituição, invariavelmente também vão dar para este aspecto. Como é que os juízes são indicados, os tribunais superiores, etc. Não é? O Dr. Paquice falava, por exemplo, do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A última análise que fiz sobre essa matéria, recordo-me na altura, foi no espaço na Eclésia, onde, por exemplo, a lei sobre os magistrados judiciais do Ministério Público em Portugal já vem na 19ª revisão. Nós nenhuma única revisão fizemos. E se reparar o figurino do Conselho Superior, quem preside, aliás, de resto tem sido uma tese do nosso bastonário atual, o Dr. José Luís Domingos, é que tem de haver um órgão independente, portanto, do Tribunal Supremo, que preside o Conselho Superior. Já estamos a falar da emergência desta reforma no setor da justiça. Tens que começar por aí, porque não mudas a situação mudando as pessoas são falhas, são suscetíveis de cometer. Mas os sistemas devem garantir que, havendo falhas, a pessoa sai sem prejudicar o sistema. Está a ver? E nós não temos isso. Então, se quem preside, quem tem o poder disciplinar em sede do Conselho Superior é o presidente do Conselho, que calha ser também ele próprio o presidente do Tribunal Supremo, como é que ele vai abrir um processo contra si mesmo? Como é que promove isso? Aliás, dizer aqui de justiça aos outros juízes que integram o Conselho Superior da Magistratura, que houve essa intenção, mas não encontram respaldo legal. Eu, em muitas ocasiões, em debates acadêmicos com professores meus, inclusive da universidade, afirmei que não era possível, à luz da atual lei do Conselho Superior, dos estatutos, os outros colegas abrirem um processo contra o presidente. Porque quem preside o processo é o próprio presidente, então como é que ele vai abrir o processo? Não é? Então, temos este problema do ponto de vista da legislação. Mas depois temos um problema maior, que é a forma como são indicados os juízes. Não são os pares que escolhem. Portanto, os juízes do tribunal, Sim, dos tribunais superiores. Não são os pares que indicam, por exemplo, os três, que depois também têm a competência para dizer, olha, tu já não estás em condições, és afastado. É o Presidente da República. E o Presidente da República
não tem a obrigação de escolher aquele que tiver sido mais votado. Ele escolhe entre os 3 aquele que ele acha que tem que ficar. O chamado poder Estou a lembrar discricionário, aqui não é? que nesta escolha que houve, que João Leonardo foi visado, ele não foi o mais votado, mas foi o optado pelo presidente. E é aquele que desde sempre vem Mas aqui apresentando. queres imputar responsabilidade ao Presidente da República? É aquele que desde sempre vem apresentando Uhum. falhas na gestão. Nós, do ponto de vista institucional, em 2022, temos aí uma nota. Sim, com este modelo, Uma quer imputar chamada. responsabilidade ao Presidente da Com República este por ter modelo, escolhido João com Leonardo? este modelo, eu quero dizer que enquanto o modelo prevalecer, Uhum. seremos sempre suscetíveis a ter esse tipo de situações no Poder Judicial. Ok? Em que mesmo alguém que não reúna os melhores requisitos para preencher o posto vai lá parar. E depois temos o que estamos a constatar. E diga-se, na altura, João Leonardo não era quem tinha os melhores requisitos, tributos, do ponto de vista da postura e da unidade profissional, etc. para o lugar. Mas se calhar Isso tinha- viu-se mas se logo calhar após tinha- a nomeação. Tem outras valências. Isso provavelmente. viu-se logo após a nomeação. Começaram a acontecer coisas muito estranhas lá no tribunal. As denúncias começaram a surgir de dentro do tribunal, é preciso dizê-lo, que nem todos estão no tribunal, concordam com aquilo que se passa no tribunal, porque é a partir de dentro que as coisas começaram a vir ao de fora. Mas ninguém fez atenção às denúncias. Nós escrevemos ao Presidente, ao Procurador-Geral, para que fizessem atenção às denúncias. Uhum. O que nós vimos foi um pronunciamento do Presidente dizer que não via ainda razões para avançar, embora já se tivesse aberto um processo de investigação ao Dr. João Leonardo. Portanto, nós temos que convir que as pessoas são falhas e propensas até a cometerem isto. Do que vamos vendo, e não é a primeira pessoa que sai, digamos, rotulado com práticas de corrupção, é que os dirigentes que são indicados têm problemas graves de moralidade, de honestidade. E aí vem a minha pergunta. Então, E até estão com problemas também materiais. onde é que está o problema neste caso? Não é? Não, o problema está exatamente nas pessoas que são escolhidas para ocupar as funções. Quem escolhe essas pessoas? É assim, eu posso escolher a ti, mas eu tenho garantias de que você possui os requisitos necessários para a função. Preciso saber-me, certificar-me. Portanto, aqui acaba por haver uma corresponsabilidade. Quem escolhe não fica completamente imune, porque é a ele que coube a escolha. E para escolher teve que atender a determinados critérios, requisitos, etc. Se ainda assim, portanto, foi avisado de que pá, não é o melhor, não é a melhor opção, mas aí, pronto, entendeu o que é, está escolhido. Agora, não posso, uma vez que esta pessoa me defraude, deixar-me isento da culpa. Não, eu tive culpa porque Muito bem, Dr. Milton. indiquei a pessoa. Doutor Paquice, o problema está na escolha ou o problema está, de facto, na questão da ética, na violação da ética? Há uma responsabilidade, e aqui vou completar o que diz o colega Milton, há uma responsabilidade partilhada. Né? Não podemos fugir da responsabilidade partilhada. Não podemos. E pelo facto de não ter sido a pessoa mais votada quando foi indicada, isso, para os plenários, era um indicador de que não devia ser aquela Mas pessoa. provavelmente tinha outras valências, ou tem outras valências. Pois, mas assim bem. Mas é subjetivismo. É subjetivismo. Isso é subjetivismo. É. A questão da escolha baseia-se na objetividade. E, portanto, isto é o que fizeram os pares. Aliás, eu digo mais, desculpa, Não, não aqui. O ato que os magistrados praticam na escolha dos 3 é um ato vazio. É um ato formal vazio. Sem grandes significados. Não, porque no fim não prevalece aquilo que eles fazem. Se eles que são os pares conhecem os melhores, conhecem-se entre si, fazem um trabalho exaustivo, cuidadoso, indicam quem eles acham que tem a melhor coisa. Mas, do fim, sempre o Presidente tem o critério discricionário de indicar quem quiser. É melhor deixar mesmo só já o Presidente. Olhar para quem ele quer pôr lá e deixar fazê-lo. Como acontece, por exemplo, em sede do Tribunal Constitucional. Acabou. Ou seja, escusa-se aqui fazer-se aí um exercício de cosmética que depois não resulta em absolutamente nada. Sim, doutor Paquice, pode prosseguir. Sim, não, mas deriva do facto de que o Presidente não conhece. Né? O Presidente não conhece. Eu, aliás... Não conheço as pessoas... Não conheço os juízes conselheiros. Não, mas aqui há um dever de ofício. Sim, há um aqui há um dever de ofício, doutor Paquice. Esse argumento, segundo o qual o Presidente não conhece, não deve ser aduzido. Sim, há um dever de ofício. E não deve ser levado, porque há um dever de ofício. Cabe ao Presidente, em última instância, indicar, ou seja, até nomear. Entre os 3. Muito então, bem. há um Doutor dever de Paquice, pode ofício. prosseguir. Sim, mas a responsabilidade é partilhada, como estava a completar o que diz o colega Milton.
a responsabilidade é partilhada. E é o presidente que deve perceber, entre os três apresentados, quem é que efetivamente, aliás, aqui fazendo uma investigação prévia, quem é que efetivamente deve ocupar o cadeirão máximo.